Bom, o objetivo dessa live é apenas compartilhar algumas dicas, né, a respeito de um post, a respeito de uma postagem que eu fiz hoje no Instagram. Já faz alguns dias que eu estou trabalhando para você que vai fazer Enem, né? É muito voltado para isso. Eu sei que tem pessoas que estão aqui no meu Instagram que já passaram por esse processo, mas tem muitos que têm vindo também em busca disso, das dicas, de questões, de vídeos, né, que trabalham esse contexto dos vestibulares, esse contexto do Enem. E eu estou passando aqui rapidinho nessa live para dar uma dica a respeito do post que eu fiz hoje falando sobre uma questão, né, do Enem, abordando o assunto separação de misturas. Então, para você que vai fazer Enem é importante, para você que também vai fazer vestibular também é bem importante isso. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu coloquei um pôster, né, no feed hoje falando sobre uma questão que foi cobrada pelo Enem abordando separação de misturas. E eu acredito, gente, que quando você vai fazer uma prova, você conhecer a prova, você ter habilidade, né? Você conhecer o estilo de questão, você conhecer como que essa prova trabalha aqueles determinados assuntos que costumeiramente caem. Tudo isso contribui para que você tenha sucesso nessa prova. Então, o meu objetivo aqui é ajudar aqueles que estão passando por esse processo, aqueles que estão, né, pretendendo fazer Enem, aqueles que estão pretendendo fazer UVA também, mas nessa live de hoje, né, de agora, estão querendo fazer Enem, dar um suporte, dar ferramentas que possam te auxiliar, que possam te ajudar a passar por esse processo e possam te ajudar a ter sucesso, né, nesse processo, obterem médias, né, consideráveis na prova de ciências da natureza. A química ela tem um peso muito grande, né, nessa prova de ciências da natureza. Então, a questão que eu postei para vocês hoje foi a seguinte: ela fala sobre um grupo de alunos que vai visitar uma indústria de álcool. E esse grupo de alunos ele observa 3 processos que ocorrem até que aconteça a produção desse álcool, certo? E quais são qual é a abordagem, né, que o Enem faz nessa questão que foi cobrada falando sobre separação de misturas? É outra coisa importante que o aluno tem que ter uma ideia, não digo saber profundamente, conhecer profundamente, mas tem que ter uma ideia, porque você tem que saber o que a prova cobra, como ela cobra, né? Então, essa questão falando sobre separação de misturas, ela aborda a competência de área 3 e a habilidade 8. Competência de área 3 e a habilidade 8. Mas, Caires, o que é essa competência de área 3, cara? A competência de área 3, ela diz o seguinte: nós vamos ter associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos, aí está, né, produtivos e sociais, e a instrumentos ou ações científico-tecnológicas. Nós temos aqui duas dicas importantes, né? Processos industriais e temos também a questão ambiental. Nos processos industriais nós temos diversos tipos de separações de misturas, que são processos mecânicos, é um detalhe importante. Os processos que normalmente o Enem cobra são processos mecânicos. O que significa isso, Caires? Significa que são processos onde não ocorre reações químicas. São processos onde nós temos apenas a separação dos componentes, mantendo as suas propriedades, processos mecânicos, sem envolvimento de reações químicas. E também na competência de área 3, nós temos que ter atenção para processos que podem provocar degradação ambiental ou processos que podem fazer um processo inverso, né, que podem trazer, né, podem beneficiar, podem contribuir para a conservação
ambiental. E essa questão ela fala sobre isso. Ela diz que esse grupo de alunos, eles visitaram uma indústria de produção de álcool e observaram três processos, fizeram 3 observações. Então, os alunos observaram primeiramente o quê? A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada, para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Aí está o primeiro processo de separação. Quando se fala sobre eletroímã, quando se fala sobre imantação, separação magnética, nós temos aí instrumentos, materiais metálicos que são atraídos por ímã, e por serem atraídos por ímã, nós temos aí um processo de separação de misturas que é chamado de separação magnética ou imantação. Então, a primeira observação que os alunos fizeram foi de uma separação magnética. Eu estou só comentando de maneira rápida a competência de área 3 e a habilidade 8, que foi cobrada em uma questão do Enem, falando sobre separação de misturas. Está com mais de uma semana que eu trabalho no feed do Instagram, os processos de separação de misturas, que são processos importantes para quem vai fazer o Enem. E eu vou trazer mais outras questões que foram cobradas pelo Enem, falando sobre esse tipo de assunto. Então, a segunda observação que os alunos fizeram foi que, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. E terceira observação, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Olha aí outro processo, é uma filtração, Uma filtração, e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Então, nós temos aí competência de área 3 e nós temos habilidade 8. Então, gente, nós temos o seguinte, nós temos aí as 3 observações e você pode depois olhar lá no feed a questão e nós vamos ter o item correto, gente, que vai ser separação magnética, que foi no momento em que os alunos observaram que estava o material passando por uma esteira e um eletroímã atraindo pedaços, atraindo fragmentos metálicos para que só então a cana pudesse chegar nas moendas e pudesse ser triturada para retirar o caldo açucarado que vai fermentar e dar origem ao álcool. O segundo processo é a extração, que é o momento onde a cana é triturada e extrai-se dela o caldo, que a gente chama aqui no Nordeste de caldo de cana. E posteriormente a filtração. Então nós temos aí 3 processos: separação magnética, extração e filtração, que vai ser o item C, a resposta para essa questão. O meu objetivo, meu intuito é ajudá-lo, é trazer ferramentas, é trazer dicas para que você conheça a prova e para que você tenha sucesso nessa prova, tenha a aprovação. Vou encerrar a live por aqui agradecendo a presença de todos vocês, desejando que tenham uma boa noite, bons estudos para quem está estudando para o Enem e um forte abraço para aqueles que são amigos do coração, que estão somente acompanhando, Espero que para aqueles que estão estudando, se preparando para o Enem, essas dicas elas estejam servindo, elas estejam sendo de valia para todos vocês, tá certo? O Rodrigo aí está falando alguma coisa, chegarão, com certeza, Rodrigo, chegaremos aos nossos objetivos, sim. Então, gente, um forte abraço em todos vocês e até a nossa próxima live com mais dicas da prova do Enem. Hoje eu trabalhei essa questão falando sobre separação magnética, sobre extração e filtração. Falei um pouco sobre a competência de área 3 e a habilidade 8, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima, gente. Tchau, boa noite para todos.